Diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco, vai falar aqui no canal Atenção Vascaínos sobre como o Vasco está buscando captar jovens talentos pelo Brasil e também sobre o trabalho de buscar joias para as categorias de base. Você vai ouvir uma dessas joias que saiu e está brilhando na Europa e falou agora há pouco na Vasco TV. Douglas Luiz, dentre muitas coisas, vai dizer: morre de saudades de jogar no Vasco e às vezes nem consegue ver jogo do nosso time. Vamos falar da Capa Brasil. Olha, pode ter novidades em breve, ainda nesse mês de maio. Vamos falar sobre o nosso CT e vamos tentar explicar a situação das demissões no Vasco e dos afastamentos. Será que o clube teve algum tipo de economia? O AVNews volta já, logo depois dela. A guitarrinha, sempre agitada. Já a gente volta. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 12 de maio, está entrando no ar o nosso AVNews. A gente pede a você que possa curtir esse vídeo, dê o like, compartilhe, inscreva-se no canal se você não é inscrito e, se inscrevendo, acione o sininho da notificação, a gente sempre avisa quando sobem os vídeos. Ninguém tem nenhuma dúvida que o momento do Vasco é um momento complicado quanto à questão de grana, mas a vida precisa prosseguir. Já a gente vai falar, dar detalhes em relação à questão envolvendo os cortes que foram feitos ontem. O que o Vasco pretendeu quando fez esses cortes, o que vai trazer de economia e mais detalhes mais diretos, porque o corte seria maior, mas não foi. Mas esse assunto eu vou abordar já. Porque, na verdade, em função dessa situação financeira complicada, muito se tem de dificuldade para, de repente, o futebol reforçar-se, trazer jogadores de grande porte, grande vulto. O presidente do clube já deu uma declaração, nós informamos isso na segunda de manhã no Bom Dia, de que não deve contratar nenhum jogador de grande porte por agora, porque a prioridade é pagar salários. Mas, como também informei segunda-feira, inclusive na quentinha do dia, falei claramente que o Vasco faz o mapeamento através do diretor executivo Mário André Mazzuco. Aliás, abrindo um parênteses, a situação de Mário André Mazzuco já vem sendo costurada. Dificilmente o profissional não ficará no Vasco até o final do ano. Já está se conversando para um acerto em relação à grana que é devida a Mazzuco. Ele é um dos funcionários do Vasco, muitos que não recebem, e também sobre o futuro. Talvez sem grandes modificações no atual contrato, mas o Mazzuco dificilmente não vai ficar no clube até o final do mandato do presidente Alexandre Campelo. Mazzuco é um dos que vem tentando buscar no mercado alternativas boas, de ótima qualidade e baratas. E junto com o Carlos Brasil vem fazendo um trabalho de garimpo enorme da categoria de base, para que o Vasco tenha jogadores, como nós dissemos na última segunda-feira, de meia confecção. Jogadores que poderiam vir realmente ajudar o Vasco. Não jogadores veteranos, jogadores que não dão mais caldo, apenas vêm aqui. É claro que alguns jogam, mas a grande maioria vem para passar tempo e não jogar futebol de alta qualidade. Mário André Mazzuco está conosco nesse AVNews e ele fala sobre essa questão, os jogadores de meia confecção. É um caminho para realmente reforçar o time do Vasco, buscar jogadores nessa faixa entre 20 e 23 anos que estejam despontando em outros clubes, em outros estados e que possam ser jogadores do Vasco ainda nessa temporada, Mazzuco? Oi, Flávio, boa noite aos amigos do canal Atenção Vascaínos. Respondendo a tua pergunta, utilizando o termo que você usa, né, jogador de meia confecção, o que acontece? A gente costuma sempre dar uma atenção aos jogadores fora de série, né? O jogador que tem um talento, uma condição acima da média. E naturalmente esses atletas acabam chegando mais cedo num momento de sucesso nas equipes principais, né, de seus clubes. Mas ao mesmo tempo, dentro de um processo de formação, nós temos aí como experiência prática e também como estudo, né, que um atleta, ele em média, ele vai atingir o seu ápice de amadurecimento, seja técnico, humano, né, cognitivo, enfim. E também para o futebol por volta dos 23 anos, que é uma idade
que a gente tem como média. Por isso o conceito um pouquinho da criação das equipes sub-23, para que se tenha um tempo um pouco maior, para que esse atleta tenha mais exposição a jogos e ganhe mais minutos e possa realmente se tornar, ou alcançar um degrau maior aí na equipe, né? Então, sempre a gente encontra jogadores de bom potencial em idades nessa média, entre 21, 22 até 25 anos. Sempre é possível você captar algum atleta que esteja realmente jogando e atuando num bom nível, porque ele seguiu uma trajetória de formação e acabou tendo bons minutos aí de exposição em jogos, e isso obviamente auxiliou para uma evolução desse atleta, para que ele chegue num nível como alguns chegaram mais cedo, mas não que ele não entre nesse hall aí de bons jogadores que possam ajudar e ser reforços em equipes como o Vasco da Gama. Então sempre é importante estar atento a esses atletas, né? E o mais engraçado é que muitas vezes, quando a gente acaba detectando um jogador que está se destacando nessa faixa etária, você vai buscar e geralmente esse atleta ele fez a base toda num clube tradicional, num clube que tem trabalho de base reconhecido. E é mais um daqueles casos que os clubes não conseguem absorver, né, nas suas equipes principais, e acabam emprestando, encerra contrato, e ele acaba rodando até criar um perfil interessante para que ele consiga alcançar voos maiores aí nas equipes principais e às vezes esse jogador retorna para um grande clube. Acaba sendo um reforço, né, ou um ativo importante, um atleta em potencial de um grande clube. Mazuco fala se dá para garimpar jogador com esse perfil ainda no Brasil. Eu acho possível sim você garimpar atletas e estar sempre monitorando esse tipo de perfil, porque é interessante, né? Podem surgir atletas de um bom custo-benefício em potencial que acabam não tendo espaço, mas isso vai muito também do conceito do clube, né? Da forma que o clube tem de montagem de elenco, do gosto do treinador. Então, uma série de fatores para permitir que isso venha ao encontro aí dessa situação, de você poder trazer um jogador desse e ter a paciência necessária e poder desenvolver. Muitas vezes é um desconhecido, né, que você acaba tendo que ter uma paciência um pouquinho maior para que ele possa desenvolver no clube e se tornar um ativo, um reforço, enfim, um atleta de bom potencial. Carlos Brasil, na coletiva que deu na Vasco TV na semana passada, deixou bem claro que o processo de captação precisa ser cada dia melhor, porque dali vão surgir os jogadores grandes para o Vasco e também ativos importantes para que o clube possa ganhar dinheiro. O Vasco está investindo realmente, há uma verba da TIM que mensalmente o Vasco tem para poder subsidiar questão de alimentação, transporte dos seus jogadores e também agora a questão do Plano Norte-Sul, cuja verba toda vai para a categoria de base. E a pergunta que eu faço ao diretor executivo Mário André Mazuco, que junto com o Carlos Brasil vem trabalhando nessa área de captação, é saber como está essa captação. E se é um pouco precipitado dizer que a base pode ser, desculpando a redundância, a base para o Campeonato Brasileiro. Dá para achar que uma safra inteira pode ajudar o clube num momento como esse, Mazuco? E em relação também à questão da base, naturalmente o Vasco é privilegiado por ter um trabalho de formação bem feito, né, e continuado já de alguns anos. Então a gente está tentando aproximar cada vez mais, integrar mais esse trabalho. O Brasil tem feito um trabalho muito bacana, a gente agora valorizando também a nossa comissão técnica com o Ramon, isso sempre auxilia, porque são pessoas que já estão na casa, então a gente aproxima um pouco mais, mas naturalmente você trabalhar para que uma safra inteira, como você mencionou, né, dê certo, isso eu não vi acontecer ainda, né? Inclusive a média, se você pegar os últimos anos aí, pega os últimos 10 anos, você tem em torno aí de no máximo 20% de uma safra, né, que realmente esteja fazendo sucesso ou tenha papel relevante no elenco principal de suas equipes, dos seus clubes. Mas eu acho que o grande desafio é nós aumentarmos esse percentual. E para isso, sem dúvida alguma, é muito importante que a gente tenha um elenco com atletas experientes, atletas de qualidade, que tenham uma experiência vencedora, porque isso faz parte do processo de formação. O atleta jovem, ele vai poder ser lapidado se ele estiver ao lado de jogadores com esse perfil, porque fatalmente ele vai conseguir adquirir experiência, aprender,
vivenciar, e isso vai ajudar ele no desenvolvimento, né? E a questão de captação, Flávio, naturalmente é um processo que está sempre sendo aprimorado. Eu acho que a gente tem algumas coisas importantes para fazer no clube, seja também na questão da equipe principal, do nosso departamento de análise e scout do profissional. A base tem já também um processo que está funcionando e nós estamos aprimorando isso, integrando cada vez mais. E esse é um caminho importante, porque quanto melhor você detectar e recrutar os atletas, né, seja para a base ou até detectar esse perfil para o profissional, você acaba tendo uma vantagem em cima disso, né? Então esse é um setor que a gente sempre está de olho, sempre está dando atenção para que ele possa ser melhorado aí ao longo do tempo, e o que vai ajudar muito também na captação de atletas, né? Seja para a base quanto para o profissional. Tá bom? Um abraço aí a todos e boa semana. E a maior prova dessa questão de aproveitar a base, torná-la um grande ativo para o clube, buscar alternativas, foi dada hoje na Vasco TV, na entrevista coletiva que acabou agora há pouco. Você vai ver muitos detalhes amanhã de manhã no Bom Dia com o JP Escofano. Mas eu pensei dois aspectos importantes, porque o jogador jovem ganha um carinho muito grande pelo clube, tem uma afeição enorme pelo clube e também torna-se um grande ativo. Um exemplo da Vasco TV hoje, a coletiva com Douglas Luiz, que esteve ao lado do volante Bruno Gomes e do também volante Juninho. Douglas Luiz respondeu uma pergunta que eu fiz na entrevista coletiva e você vai sentir muito claramente. Primeiro ele fala da questão da formação dos volantes do Vasco. Muitos volantes bons que vêm sendo revelados ultimamente. Ele, Souza, Alain, agora o Andrei. E também fala sobre o conselho que dá aos meninos quanto à questão de vencer na Europa. E logo depois ele fala sobre o amor que tem pelo Vasco e a vontade enorme que tem de voltar a São Januário. Com a palavra, o volante do hoje, Aston Villa, Douglas Luiz. Boa noite, Flávio. Realmente, né, a gente tem esse privilégio, né? O Vasco tem esse privilégio de revelar tantos volantes, tantos jogadores que hoje, né, estão fazendo história, né, na Europa. Assim como exemplos o Souza, o Alan também. E esses que estão surgindo agora, né, que a gente está de referência, né, para eles. Então é um enorme prazer falar sobre esses grandes jogadores, né. A outra pergunta é como fazer sucesso na Europa, né. Acho que é um pouco de paciência. Acho que nada é no nosso tempo, né? Quando a gente está ali jogando pelo Vasco, né? Até mesmo sonhando em ir para a Europa, né? Em poder melhorar, né? Financeiramente, em poder fazer sua história, os seus objetivos. Então, eu acho que é isso. É um pouco de paciência, não ter pressa, porque as coisas acontecem naturalmente. Então, não adianta nada você tá querendo uma coisa que não é você que escolhe. Eu acho que a gente, né, os jogadores agora, que eu já passei, né, por isso, mas os jogadores que estão começando agora, né, e como eu cito, o Bruno, o Juninho, que já deram o pontapé inicial, o Andrei, que já tem um tempo a mais no profissional, acho que é esperar o momento certo, focar no Vasco, porque a gente tem que estar focado no nosso clube, né? Que é o nosso atual clube. Então, vamos focar, porque as coisas vão acontecer naturalmente e no momento certo, Papai do Céu, que se Deus quiser, vai ser uma proposta que seja boa para você, para sua família e que dê tudo certo. O Vasco é marcado, né, na minha vida. É um clube que, quando entrava em estádio, me arrepiava. E eu acho que esse friozinho na barriga, né, que eu sentia, eu sinto muita saudade. De vez em quando eu vou te falar que eu não gosto nem muito de assistir os jogos, né, quando eu tô longe assim. Assisto, mas acho que a vontade de querer estar dentro de campo é maior também. Então não sei se me faz bem ou se me faz mal. Mas me sinto muito honrado de ter podido participar, né, desse grande clube que é o Vasco.
E como eu disse, espero voltar no futuro próximo para fazer o que não me deu tempo de fazer ainda, né? Que é ser campeão de diversos títulos e dar muita alegria para essa torcida maravilhosa. Vamos então falar sobre esse assunto, que foi um assunto lamentável, do desligamento de funcionários ontem do Vasco. Mais uma vez deixando claro, o nosso canal é um canal informativo. Opinião você tem eventualmente à tarde e você tem opinião na live que acontece, como aconteceu ontem com a presença de Edmundo. Ontem falamos sobre esse assunto e hoje de manhã no Bom Dia, o card está passando aqui em cima, o Emerson Rocha também falou sobre esse assunto. É claro, gente, que é extremamente lamentável o que aconteceu, mas é o que vem acontecendo nos clubes nesse momento de pandemia. No entanto, é bom a gente ressaltar, não é algo que a pandemia tenha, de alguma maneira, dado resultado final. Foi apenas um agravamento, porque já estava se passando, desde o ano passado, na cabeça da direção do Vasco em fazer um enxugamento dos funcionários. O quadro de funcionários do Vasco, de quase 800 funcionários, precisava sim ser enxuto. O Vasco, na verdade, ele desligou ontem 64 funcionários por CLT. Houve mais gente desligada sim, além dos 64. Muita gente de PJ, de pessoa jurídica e muitos estagiários. Chegou aí em torno de quase 120 pessoas. Os departamentos mais atingidos foram o patrimônio, com 17 desligamentos, e os esportes terrestres, com quase 80% deles com desligamento de pessoal. Eu hoje pude apurar que os critérios não foram critérios específicos. É claro que se pesa muito a questão de função. O RH do clube procurou todos os gestores de departamento e procurou saber da demanda, daquilo que cada funcionário dá, sobre a questão do mérito, obviamente, capacidade e também a necessidade do cargo. E aí, em função disso, se chegou à conclusão de ser esse o critério. Nada de alguém mais velho, alguém mais novo, alguém que ganha mais, alguém que ganha menos. A pessoa podia ser mais velha, mas se o cargo é indispensável, ela não seria dispensada. Então o critério foi exatamente esse. Cargos que não dariam nenhum tipo de retorno ou que estariam demais. Aproximadamente de 10 a 12% do quadro foi desligado. Como eu disse, cerca de 120 pessoas no total, sendo 64 por CLT. A economia com isso de quase 4 milhões com esses cortes e também com a suspensão de contratos de trabalho, que foram 242 contratos suspensos. Na verdade, a suspensão do contrato, o Vasco paga 30% e o governo paga 70%. Todos esses funcionários abriram conta no BMG e recebem todo esse benefício do governo direto nas contas do BMG. São 8 meses de economia, no caso, até o final do ano, incluindo o 13º. Em maio e junho, corte, mais as suspensões dos contratos de trabalho, mais a redução do contrato de trabalho. E de julho a dezembro, a redução do quadro de funcionários. De maio a junho, a economia foi de 1.050.000 por mês, 2.100.000. Vai ser essa a economia. De julho a dezembro, em torno de 310.000 reais mês, 1.900.000 no total. Fazendo uma conta redonda, chegando aí com os cortes também de encargos, que aumentam entre 50% a 60% todos os salários, 4 milhões. A ideia, na verdade, e a gente traz essa informação aqui que é importante, como eu disse, era a redução desde o ano passado, mesmo sem acontecer a pandemia. Mas talvez, por ser um ano até eleitoral, a direção do Vasco pensou muito em fazer um corte tão abrupto. Havia gente na direção que queria corte de mais de 30% do quadro de funcionários, que hoje está em torno de 500 funcionários. Mas o presidente do clube bateu no peito e disse, não, se é para cortar, vamos cortar pouco. E ele fez esse corte. Além das suspensões, também fez o corte dos funcionários que foram demitidos. Mas era algo que a direção do Vasco já estava pensando há muito tempo. Se a pandemia prosseguir, não voltarem os campeonatos, as atividades no clube permanecerem como estão, daqui a 2 meses, provavelmente, novos cortes devem acontecer. Se não, vai se tomar todo esse rumo até o final. Essa economia de 4 milhões de reais na folha do clube até o final do ano.
Para aliviar um pouco mais os clubes, o Ministério da Economia hoje divulgou uma portaria que prorroga o prazo para o pagamento de parcelas do Profut. Profut, na verdade, é um programa de parcelamento da Secretaria de Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, a PGFN. Todos esses dois órgãos coordenam o Profut, que na verdade é uma maneira dos clubes pagarem suas dívidas junto à União. Vai acontecer o seguinte, o pagamento das parcelas vai ser retardado. Quem teria que pagar agora em maio vai pagar somente em agosto. Quem pagar em junho vai ter que pagar em outubro. E julho vai pagar em dezembro. Na verdade, há uma tramitação no Congresso porque tenta-se prorrogar esses prazos pelo menos por mais um ano, através de um projeto de lei. Os clubes não gostaram muito dessa medida, porque queriam realmente o adiamento do prazo para o ano que vem. Porque o adiamento agora de, por exemplo, maio para agosto, junho para outubro, julho para dezembro, vai apenas amortizar por momentos a questão contábil dos clubes. Por isso que, de qualquer forma, os clubes vão ter que pagar alguma coisa. Mas já é uma evolução. E o Vasco está incluído nesse rol de clubes que vão ter essa benesse de poder retardar o pagamento das suas cotas do Profut. Hoje aconteceu uma reunião virtual, é verdade, entre o Departamento de Marketing do Vasco, o Departamento Financeiro e a Capa Brasil. Está se tentando criar uma alternativa para que a Capa Brasil possa lançar o seu material, porque não deixa de ser mais uma oportunidade de arrecadação para o clube. Há uma necessidade de muita criatividade para se buscar dinheiro. A Capa está com aquele problema que a gente já vem trazendo há muito tempo, já trouxemos a palavra do André Gílio, que é o diretor-geral da Capa Brasil, da dificuldade, porque em São Paulo, onde a Capa Brasil tem a sua representante, a SPR, há um fechamento total das indústrias, dificuldade de se produzir. Mas chegaram Vasco e a Capa a um acordo, existem duas fábricas no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, na verdade, aonde podem começar a ser fabricados esses materiais. Porque no sul, a questão da pandemia chegou devagar. Há um controle maior e o número de casos é bem menor. Então pode ser que comecem a fazer a nova armadura do Vasco, o novo material do Vasco, o novo enxoval do Vasco. Algo que, não para agora, mas talvez no final do mês, já comecem a seduzir o torcedor com algum tipo de modelo, desenho. Eu já tive a informação que os modelos são lindíssimos, absurdamente bonitos, mas a partir de junho, final de junho, início de julho, aí sim que deve-se ter o material pronto para a venda. Para os jogadores, a princípio, volto a dizer, já informamos isso aqui, trouxemos isso aqui no Bom Dia de segunda-feira. A ideia é que a Diadora continue vestindo o Vasco somente para a estreia no Campeonato Brasileiro, que ainda não tem data marcada, o Vasco vai vestir a capa. Mas, para a venda para o torcedor, deve acontecer lá para junho, julho. Mas está se tentando um modus operandi, uma operação, para que no sul do Brasil, se colocando novas fábricas à disposição no local onde a Covid-19 não chegou tão forte, por conta de todo o confinamento da população, de repente ali possa se fazer. Mas também há uma outra dor de cabeça, a questão da matéria-prima. O transporte da matéria-prima também está, de alguma maneira, debilitado em função de todo esse problema. Mas está se chegando a um consenso para que a Capa Brasil possa começar no Sul, com o material chegando a fazer o novo enxoval do Vasco, para que o Vasco também possa arrecadar através da compra desse material pelo seu torcedor. Você deve se lembrar, o card está passando aqui em cima, citei hoje várias matérias que nós demos ontem no Bom Dia Gigante. A Lafayette, locação de equipamentos, que está fechando com o Vasco, pequenos detalhes para assinar, que vai, no caso, vender os containers para a formação do nosso centro de treinamento. Eu hoje tive a informação que os containers, e muita gente levantou essa dúvida, seriam a princípio alugados? Não, serão do Vasco. É como se fosse um leasing, gente, não é uma compra imediata. 3 anos a princípio para o Vasco pagar esse montante, que é um montante razoável, mas que vai ser muito por troca, por permuta de uso de publicidade da Lafayette.
e também um aporte financeiro que o Vasco já até deu em função da doação. Aliás, continue doando para o CT, é importantíssimo. E abra a sua conta, estamos quase chegando a 20 mil contas, rapidinho o Vasco vai receber 200 mil reais, o Vasco inclusive hoje lançou no meio da tarde ali 19.200, a gente está vendo aí na tela, mas a gente espera que o Vasco possa alcançar as 2 mil contas restantes aí, 1.000 e pouquinho, para chegar a 20 mil e receber os 200 mil reais. Então, com esse dinheiro, o Vasco já fez um aporte para a Lafayette. E aí vai se fazer a montagem dos containers para que esses containers, que são totalmente seguros, ninguém lembra daquela situação que aconteceu no Rival, que foi triste, mas hoje há muito mais em termos de disponibilidade no mercado e a tranquilidade que aquilo vai ser muito seguro. Existem aí cortes diferentes, pé direito um pouco mais alto para que se tenha mais ventilação. Também a questão do molde para o encaixe, vai ser feito no CT a construção da base, da fundação, para o encaixe daqueles módulos. Eu cheguei hoje a perguntar a uma pessoa do clube, mas daqui a 3 anos, acabado esse pagamento, vai se tirar esses containers e fazer alvenaria? E a pessoa me disse, olha, existem centros de treinamento no mundo que se mantém esse tipo de estrutura, que é uma estrutura muito mais fácil de se manter. Mas, se houver um aporte, pode-se fazer em alvenaria. E, de repente, esses módulos serem locados para outra situação, para, de repente, o CT da base, que está sendo feito em Duque de Caxias, ou então para o próprio CT mesmo, ali de Jacarepaguá, da Cidade de Deus, porque pode-se fazer uma ampliação, meio alvenaria, meio container, enfim. Na verdade, o Vasco está adquirindo e o prazo que se dá é até o dia 15 de julho, que tudo isso esteja montado para que o Vasco tenha, aí sim, com os campos ok, os 2 primeiros campos, depois se pensam nos outros campos e os containers com toda a situação de estrutura física, trazer os jogadores para o treinamento no CT. A partir de 15 de julho, esse é o prazo, essa é a ideia. Pode atrasar um pouquinho, mas de julho não vai passar. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Grande abraço que o Edmundo te deu ontem, hein, Cristiano? Ô, boleirão! Grande Cristiano, vamos trabalhar, meu amigo. A vida vai seguir, com certeza. Você é muito competente, vai superar esse momento que é complicado para todos os prestadores de serviço. Mas continue, porque o Cristiano está atendendo, está cumprindo seus contratos de manutenção, está aberto a novas procuras e o trabalho de segurança é muito importante nesse momento de pandemia para que a sua casa fique extremamente segura. Eu quero mandar alguns abraços aqui muito especiais, mas antes dos abraços eu quero fazer 2 registros. Primeiro, de muita tristeza do falecimento ontem de Newton Zarani, que foi jornalista dos mais antigos, grande americano, torcedor do América, que foi um grande salonista. Newton Zarani, trabalhei com ele no final dos anos 90, no Jornal dos Esportes, no antigo Cor-de-Rosa, com muita saudade. Newton Zarani, que faleceu ontem aos 93 anos de idade, um grande jornalista, uma figura muito especial, um grande abraço, soube através do meu companheiro Sérgio Bocage, que registrou no Facebook. Fiquei muito triste, porque com Zarani tive realmente bons momentos, cobrindo o Mundial de Basquete, cobrindo eventos como futebol de salão, gostava muito de esporte amador. Saudade fica também para o meu querido Newton Zarani. E fazer um pedido, a galera que de alguma forma busca informação aqui no canal Atenção Vascaíno, gente, não tem problema nenhum dizer que você busca informação no canal Atenção Vascaínos. Não é o canal do Flávio Dias, por favor. O canal é de todos, é do Flávio Dias, é do JP Escofano, é do Emerson Rocha, é do Bismarck, é do Roberto Dinamite. Se o problema é citar o nome do canal, bora fora, né, galera? Pelo amor de Deus. Dá o crédito, fale o canal Atenção Vascaínos que fez a entrevista tal, assim como nós falamos de todos os órgãos. É isso que eu peço, por favor. O canal não é o canal do Flávio Dias, ok? Eu agradeço muito a quem não faz isso que possa fazer. É minimamente correto a gente dar esse toque. Eu quero mandar um abraço para a galera que faz parte já do nosso clube de membros. Você pode participar lá. Ajude o canal. É bem baratinho, a gente sabe que o momento é difícil, mas você vai estar ajudando o canal Atenção Vascaínos. Ao Nélio Araújo, ao Sérgio Salles, ao Ailton Felipe, ao Olegário Castelhano e também ao Henrique Schroeder. Eu prometo durante a semana dar o abraço para todos aqueles que já estão no nosso clube de membros. Amanhã de manhã tem um Bom Dia com JP Escofano, à tarde a gente tem ou 90 segundos se tiver notícia, ou então a opinião do AV, e à noite eu volto com a AV News. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.
Atenção, vascaínos, ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.